O Bitcoin apresentou recentemente quedas mais fortes, né, nos últimos dias, depois de pouco tempo atrás, relativamente, né, ter batido máximas históricas. Bom, e o Bitcoin, ele ainda traz um otimismo e uma expectativa bem forte por parte de muitos investidores com relação ao seu futuro. Apesar disso, vem apresentando essas quedas por diferentes razões, e é sobre essas razões, esses fatores que a gente vai falar nesse vídeo. Oi, tudo bem? Se você é novo por aqui, sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e tenho especialização em investimentos Ambima. Bom, o Bitcoin, como eu falei, ele vem caindo nos últimos dias, né? Apesar do otimismo ainda que muitos investidores, muitos grandes investidores também têm em relação ao criptoativo, mas ele vem caindo por uma série de razões. A gente vai ver três principais razões nesse vídeo, na verdade duas e uma que entra em conjunto com a segunda, né? Primeiro, a gente vai falar sobre a questão lá do Cazaquistão, que pode parecer estranho, o que o Cazaquistão tem a ver com a queda recente do Bitcoin. A gente vai entender como os protestos e a reação do governo está afetando a cotação do Bitcoin. Vamos também falar um pouco sobre o tapering nos Estados Unidos, o processo de redução de estímulos ao mercado e como isso afeta o Bitcoin. E sobre isso a gente vai falar sobre a preocupação que foi externada recentemente pelo Fundo Monetário Internacional de que tem cada vez uma correlação maior entre o Bitcoin e mercados tradicionais e uma correlação entre o Bitcoin e o mercado acionário. E a gente vai entender como é que isso afeta, como é que isso faz com que o Bitcoin seja afetado por políticas ou expansionistas ou contracionistas do Federal Reserve, lá o Banco Central dos Estados Unidos. Bom, então vamos começar a ver alguns desses fatores, começando pela questão do Cazaquistão. Bom, quase 8 mil pessoas, como dá para ver pela matéria, já foram presas em protestos no Cazaquistão, quase 164 pessoas morreram, né? O que são esses protestos no Cazaquistão? Por que esses protestos eles estão ocorrendo? Então, basicamente, pessoal, a população lá do Cazaquistão está protestando muito contra a inflação. Claro, o estopim foi o aumento de do gás que eles usam, né, que também funciona basicamente para toda a locomoção em relação ao petróleo. Então, o estopim foi esse aumento, né? Assim como a gente teve o estopim lá da época do governo da Dilma, quando o preço das passagens de ônibus ele aumentou, foi um estopim, mas de fato a população já estava bem insatisfeita com o governo. Então, esse último aumento de preço fez com que as pessoas fossem nas ruas de fato, protestassem. Isso levou a essas consequências aqui, muita gente presa, muita gente morta, está sendo uma situação bem tensa lá no Cazaquistão. Mas por que isso é importante quando a gente fala de Bitcoin, da cotação do Bitcoin? Porque lá no ano passado, em 2021, a China ela proibiu a mineração de Bitcoins no país, né? No seu território. Só que tinha muita gente que minerava Bitcoin lá na China. O que eles tiveram que fazer, esses mineradores? Tiveram que basicamente se fugir para outros lugares, para continuar o seu trabalho. Muitos foram para o Canadá ou para os Estados Unidos, mas muitos também foram para o Cazaquistão, a ponto de o Cazaquistão se tornar o segundo país com maior poder de mineração de Bitcoins, né? Então passou a ter muita mineração no Cazaquistão. Ok, até aí tudo bem, a gente sabe que teve muita mineração, mas como de fato essa questão dos protestos no Cazaquistão influencia? O ponto é que o governo do Cazaquistão ele proibiu, ele na verdade derrubou a internet de muitas pessoas. Ele derrubou, principalmente em locais residenciais, ele derrubou a internet. Então muita gente ficou sem conexão de internet, incluindo muitos mineradores que perderam a conexão na internet. Isso
prejudicou um pouco essa questão da mineração, mas mais do que isso, de ter prejudicado já de fato ou não, isso assustou muito o mercado, isso assustou muitos investidores que passaram que lembraram e sabem que tem uma tendência de que sempre que quando o hash rate ele cai no Bitcoin, que esse indicador basicamente é a taxa computacional para a mineração de Bitcoins, quando esse indicador ele cai, então o preço de Bitcoin também cai. Quando a taxa de mineração cai, o preço dele tende a cair. Então, antecipando essa possibilidade de ter cada vez menos mineração, pelo fato de o governo ter derrubado a internet lá no Cazaquistão, isso pode prejudicar a mineração, muitos investidores começaram a vender. Pelo fato de ter muito investidor institucional agora no Bitcoin, começou-se a vender bastante ou não comprar tanto para antecipar justamente essas quedas, porque o mercado ele vai precificando mesmo antes do fato em si passar a acontecer. Então, isso explica o fato do Bitcoin ter caído bastante também por conta desta questão do Cazaquistão. Então, voltando aqui na notícia, o hash ele caiu em 15%, ele caiu bastante. Isso significa então que o Bitcoin ele tem seu futuro muito arriscado. Então significa que, poxa, então se o governo não tirar essa derrubada da internet, então não vai ter mineração? Não necessariamente. Por duas razões. Primeira aqui é que vamos ver o gráfico, né, do hash rate, um gráfico recente a partir lá de dezembro. Se a gente pega a partir de 1 de janeiro, que foi a máxima, né, da taxa de mineração e de poder computacional para mineração em Bitcoin, a gente vê que hoje a gente está muito abaixo. A gente teve uma queda realmente bastante elevada por conta disso. Então, tudo bem, assusta um pouco olhar esse gráfico. Mas se a gente pegar o final do ano passado e o início desse ano, a gente vai ver que está mais ou menos no mesmo lugar. O ponto é que no início do ano foi a máxima, só que agora está mais ou menos como estava no final do ano passado. Então não é que teve uma queda tão forte a ponto de estar muito abaixo do ano passado. Não, está bem parecido com o que estava há poucos meses atrás. E a gente pode ficar um pouco mais tranquilo também se a gente for olhar o próximo gráfico. Isso é o histórico. Então lá de 2010 para cá. A maior queda não é a queda que a gente teve agora. A maior queda foi lá no meio de 2001, quando a China ela proibiu a mineração. Aí sim que a gente teve essa queda que quase de 90 graus, uma queda muito absurda, bem maior do que a queda de 15% que a gente está vendo atualmente. Então não é o caso de se preocupar muito com a situação, né? Porque a gente não está vendo essa queda se refletir tanto. E um dos motivos também do porquê que esse indicador não caiu ainda mais é porque, e isso pode parecer estranho, mas é verdade, não é necessário ter internet para minerar bitcoins. Isso por quê? Porque é uma empresa de tecnologia, agora eu não lembro o nome exato, mas trabalha bastante com criptomoeda, uma grande empresa. Ela criou uma rede de basicamente comunicação para os mineradores de Bitcoin, para que o trabalho de mineração não dependa da internet, mas para que eles possam realizá-la através desta rede. Então, mesmo sem internet, os mineradores conseguem ainda estar minerando Bitcoin. Então, tem uma alternativa para não depender de o governo tirar esse veto ou não à internet, né? Como se fosse para tirar essa derrubada ou não da internet. E além disso, muitos mineradores, para baratear mais o processo de mineração, usam fontes renováveis de energia. E como o governo do Cazaquistão ele derrubou a internet muito em áreas residenciais, então alguns não foram tão afetados por isso. Então essa questão no Cazaquistão preocupou sim o mercado, fez com que muitos investidores antecipassem os movimentos, porque sabem que quando o hash rate ele cai, o preço do Bitcoin tende a cair também, mas não necessariamente é o fim do mundo e talvez não seja a principal causa desses dias de queda maiores que a gente tem visto.
E qual que é um fator bem relevante? Agora sim a gente vai falar sobre a redução dos estímulos nos Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos, recentemente, o Fed ligou a máquina de imprimir e foi reduzindo juros, tentando estimular muito a economia. E sempre dizia que a inflação era transitória, inflação transitória. Recentemente foi como quase uma admissão do Powell que não, a inflação ela não é transitória. E para conter a inflação, que sim vem preocupando bastante o Federal Reserve e o governo americano, então agora o Fed passou a adotar uma política de tapering e redução de estímulos. Então, um ponto aqui é a política de quantitative easing, que é basicamente quando o governo, para ele conseguir estar comprando títulos públicos e privados no mercado, é como se ele criasse uma moeda eletrônica, né, para conseguir estar efetuando essas compras. Porque no que ele compra títulos públicos ou privados, ele faz isso por meio de bancos, ele basicamente está injetando mais dinheiro nos bancos, ou, de qualquer forma, injetando dinheiro em geral na economia para fazer com que tenha mais dinheiro, fazendo com que empréstimos fiquem mais baratos, com que o consumo aumente, para estar tentando acelerar mais a economia, incentivando a geração de empregos. Mas o ponto é que isso aumenta muito a base monetária, contribuindo para que a inflação cresça. E justamente porque essa preocupação com a inflação está crescendo cada vez mais, então essas compras, elas devem ser finalizadas em março. Até lá, deve ser reduzido cada vez mais o montante para essas compras, que no Brasil a gente chamaria de compras no open market, compras de mercado aberto. Então devem ser reduzidas até serem finalizadas em março. E o mercado vai antecipando essa situação de ter cada vez menos dinheiro em circulação, menos dinheiro em posse dos bancos para a realização de empréstimos. Bom, e outro ponto que a gente tem que se atentar é a redução nos juros. Os juros nos Estados Unidos, a taxa básica não é bem como aqui. Aqui a gente tem uma taxa, por exemplo, 7,25 ao ano, que daí é 7,25 ao ano. Só que nos Estados Unidos, eles têm exatamente isso que dá para ver na tela, de 0 a 0,25%, como está hoje. Mas a tendência é que lá em 2023 chegue de 0,75% até 1%. Então, bem maior do que está hoje. E, poxa, 1% no Brasil é uma taxa que é inconcebível, né? Muito pequena. Mas o ponto é que a taxa básica de juros de um país, ela é basicamente a taxa de retorno sobre o risco de um país. Por ser um país com risco, país bem maior do que nos Estados Unidos, evidentemente, a taxa básica do Brasil tem que ser bem maior do que a taxa básica dos Estados Unidos. Mas para os Estados Unidos, 1% ao ano dessa taxa não é considerada baixa. Atrai muito mais investidores, que quando a taxa está de 0 a 0,25, pensa, poxa, não ganho quase nada na renda fixa, tenho que arriscar um pouco mais. Como eu vou arriscar um pouco mais? Vou acessar o mercado acionário, vou investir em títulos mais arriscados, vou, quem sabe, empreender, ou vou comprar bitcoins, criptomoedas, para tentar rendimentos maiores. Tanto que até fundos de investimento vêm aplicando cada vez mais em Bitcoin ou outras criptomoedas, grandes investidores, e até está tendo cada vez mais ETFs de Bitcoin e de outras criptos, como o da Ethereum, por exemplo, também de outros criptoativos. Então, o fato de os juros estarem muito baixos estimula o investimento em ações e também em criptomoedas. No entanto, quando a tendência de juros subirem, isso desestimula a tomada de risco, porque agora a renda fixa dos Estados Unidos, que tem o poder de imprimir dinheiro, que é a moeda padrão internacional, então que é aquela renda fixa que todo mundo confia, aquela que você recebe seus juros em dólar, essa renda fixa fica mais atrativa. Os títulos americanos de renda fixa ficam mais atrativos. Isso faz com que dinheiro saia dos outros países e entre nos Estados Unidos. Um investidor que tinha dinheiro na renda fixa brasileira ou no mercado acionário brasileiro decide, não quero esse risco, vou mandar para os Estados Unidos que eu consigo 1% ao ano, que não é tão baixo assim mais. Isso falando de 2023, né?
por isso que mesmo com a Selic aqui subindo, a gente não está vendo uma queda no nosso câmbio. Por quê? Porque a tendência é que os juros nos Estados Unidos subam, o que faz com que fique mais favorável colocar dinheiro lá nos Estados Unidos. E outros países também estão com essa preocupação de a taxa de câmbio acabar subindo, porque vai ficar mais favorável para pessoas investirem, evidentemente, em dólar. E por que isso é tão importante? É que a gente chega no terceiro ponto. É porque está tendo uma correlação cada vez maior entre o Bitcoin e ativos tradicionais. O que significa isso? Antes, quando o Bitcoin não era tão demandado por investidores institucionais, grandes fundos, empresas, grandes investidores, que era algo muito mais buscado para pessoas físicas, e algo considerado muito mais arrojado e incerto do que é hoje, que ainda assim é algo arrojado e incerto. Então, não necessariamente quando os juros eles caíam e as pessoas migravam mais para ações, não necessariamente o Bitcoin ia subir nas mesmas proporções ou pelo menos próximo. Só que com cada vez mais institucionais e grandes investidores migrando para aplicações em criptomoedas, a correlação ela fica bem parecida, ela fica positiva em relação ao mercado acionário, tanto que o Fundo Monetário Internacional ele demonstrou uma preocupação entre o aumento da correlação entre Bitcoin e mercado acionário. Ele disse, inclusive, que representa um risco, né? Como se o fato de uma redução nos juros estimular o mercado acionário e o mercado de Bitcoin concomitantemente representar um risco fosse algo muito arriscado, porque quem sabe ele não queira que as pessoas confiem tanto no Bitcoin ou em criptoativos. De qualquer maneira, essa correlação ela vem ficando maior. Então agora sim, assim como existe uma correlação negativa entre juros e o mercado acionário, quando os juros acabam caindo, a gente vê uma tendência de um aumento na demanda por bitcoins, porque investidores passam a precisar arriscar mais para ter remunerações maiores. Mas quando os juros ficam mais atrativos, as pessoas não buscam mais tanto o risco. Então a demanda por bitcoin acaba caindo, e como o mercado precifica coisas antes mesmo de elas se concretizarem, a gente já vê quedas no Bitcoin antes mesmo disso. Então, isso explica por que o Bitcoin vem caindo tanto. Tem um pouco dessa questão do Cazaquistão, um pouco mais essa questão da redução de estímulos do Federal Reserve, do Fed nos Estados Unidos, e isso é explicado pelo aumento da correlação entre o Bitcoin e o mercado acionário, e o aumento da correlação negativa entre Bitcoin e taxa básica de juros. E só para mostrar aqui, esse é o índice do medo, basicamente, Fear and Greed Index, então de medo e de ganância dos investidores. Quanto mais para o verde, maior é o nível de ganância, né? No mais verde é o nível de ganância. Daí, se está mais para a direita, antes da ganância, se eu não me engano, vem a confiança. Só que, mais ou menos onde está, a gente está no medo extremo, no extreme fear, que as pessoas estão bastante com medo do Bitcoin, receosas no mercado. Isso faz com que as pessoas vendam Bitcoins ou deixem de comprar, fazendo com que a oferta cresça bastante em relação à demanda mercadológica por Bitcoin. Isso significa também que é aquele negócio, né, que o Buffett falava: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Se você adota essa estratégia, esse seria o momento mais propício de comprar. Por quê? Porque seria o momento dos canhões, que as pessoas estão mais assustadas. E lá o momento onde as pessoas estão mais gananciosas por esse indicador seria o momento de vender, né, do som dos violinos. Não estou falando aqui para comprar ou para vender, só estou fazendo essa relação com aquilo que o Buffett falava. Porque, de acordo com isso, a gente está vendo que as pessoas estão com mais medo e a oferta está crescendo em relação à demanda. Bom, então se você conseguiu entender, porque a gente vai ficando por aqui nesse vídeo, senão vai ficar bastante longo, né? A gente podia até falar um pouco mais sobre bitcoins, mas se você então
Conseguiu entender o porquê que o Bitcoin tem caído nesses últimos dias? Então, dê o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novas notificações. Saliento mais uma vez que temos nosso curso dos mais básicos até os mais avançados. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.